Histórico. Episódio 17. Gilgamesh, o semideus Anunnaki e sua busca pela imortalidade. Nossa jornada pelos mistérios dos Anunnaki continua. No último episódio, exploramos os segredos ocultos da antiga Suméria e a presença de deuses astronautas que moldaram a civilização humana. Mas hoje, vamos além. Vamos mergulhar na lenda de Gilgamesh, o rei de Uruk, o herói que desafiou os próprios deuses em busca da imortalidade. Sua história, preservada nas tabuletas cuneiformes, é uma das mais antigas epopeias conhecidas e pode conter segredos sobre a linhagem divina que governou a Terra. Quem foi realmente Gilgamesh? Um rei poderoso? Um semideus descendente dos Anunnaki? Ou um guerreiro que ousou desafiar o destino imposto à humanidade? Os textos antigos sugerem que sua jornada não foi apenas uma busca pessoal, mas um reflexo do eterno dilema entre os mortais e os imortais, entre os seres criados e seus criadores. Prepare-se para uma jornada épica, onde mito e realidade se encontram, e a verdade sobre os descendentes dos Anunnaki começa a ser revelada. Você está pronto para desvendar os mistérios de Gilgamesh? Então, venha conosco nessa incrível investigação do passado. A epopeia de Gilgamesh, uma história gravada em argila, um testemunho do poder duradouro da ambição humana e da eterna busca pela imortalidade. Transmitida através de milênios, permanece como uma das mais antigas obras literárias da humanidade. Uma mistura cativante de mito, história e profunda reflexão filosófica. Este poema épico conta a história de Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, um governante de imensa força, inteligência e beleza, mas amaldiçoado com um coração inquieto, eternamente ansiando por algo além do alcance dos mortais. A história de Gilgamesh leva-nos de volta à antiga Mesopotâmia, a um mundo onde os deuses caminhavam entre os homens, onde as fronteiras entre o mortal e o divino eram tênues, e onde os ecos da criação ainda ressoavam pela terra. É um mundo mergulhado em mistério e maravilha, um mundo onde o impossível parece ao alcance e onde mesmo os maiores reis são forçados a confrontar os limites da sua própria mortalidade. A epopeia de Gilgamesh não é meramente uma antiga história de aventura, uma crônica de feitos heróicos e bestas míticas. É uma profunda meditação sobre a condição humana, sobre a nossa relação com o divino, a nossa compreensão da vida e da morte, e a nossa sede insaciável por conhecimento e imortalidade. A jornada de Gilgamesh é uma jornada que todos devemos empreender, uma jornada para confrontar a nossa própria mortalidade e encontrar significado num mundo onde a morte projeta uma longa sombra. Mas a história de Gilgamesh também está entrelaçada com os enigmáticos Anunnaki, divindades poderosas da antiga mitologia mesopotâmica, frequentemente retratados como seres avançados que desceram dos céus para moldar o destino da humanidade. Os Anunnaki, uma palavra que causa arrepios nos entusiastas da história e teóricos da conspiração, estão envoltos em um mistério que fascina estudiosos e alimenta especulações há séculos. Seu nome, que significa aqueles que desceram dos céus, sugere suas origens celestiais e profunda influência no desenvolvimento da civilização humana.
retratados em textos sumérios antigos como seres poderosos com crânios alongados, olhares penetrantes e uma aura de sabedoria de outro mundo. Os Anunnaki são frequentemente associados à tecnologia avançada, conhecimento profundo e a capacidade de manipular as próprias forças da natureza. Eles são creditados por conceder à humanidade os dons da agricultura, escrita e artes, moldando-nos à sua imagem e nos colocando no caminho da civilização. Mas a relação entre os Anunnaki e a humanidade não é isenta de complexidades e contradições. Alguns textos antigos os retratam como guias benevolentes, compartilhando sua sabedoria e tecnologia para elevar a humanidade. Outros os descrevem como supervisores severos, exigindo obediência e explorando os humanos para seus próprios propósitos. A verdadeira natureza dos Anunnaki e suas interações com a humanidade permanecem um tópico de intenso debate e especulação. Seriam eles seres extraterrestres, astronautas antigos que visitaram a Terra no passado distante, deixando uma marca indelével em nossa memória coletiva? Ou seriam simplesmente deuses poderosos, produtos de uma rica e imaginativa mitologia que refletia as esperanças, medos e aspirações de nossos ancestrais? A busca pela imortalidade, um anseio universalmente humano, ecoa através dos tempos, impelindo-nos a explorar os confins da ciência, da espiritualidade e da imaginação humana. Dos antigos alquimistas em busca do elixir da vida aos cientistas modernos que sondam os segredos do envelhecimento, o desejo de enganar a morte, de transcender as limitações da nossa mortalidade, é uma força poderosa e duradoura. Na epopeia de Gilgamesh, esta busca assume um papel central. Gilgamesh, apesar da sua força, do seu poder e das suas conquistas, é assombrado pela inevitabilidade da morte, um medo que se intensifica após a perda do seu amado companheiro, Enkidu. Impulsionado pela dor e por uma sede insaciável de vida eterna, Gilgamesh embarca numa jornada perigosa, procurando o lendário Utnapishtim, o único mortal a alcançar a imortalidade. A busca de Gilgamesh pela imortalidade é um reflexo dos nossos medos e desejos mais profundos. É uma lembrança de que mesmo os mais poderosos entre nós estão sujeitos às mesmas leis universais, que até reis e heróis devem enfrentar a inevitabilidade da morte, mas também é um testemunho do espírito indomável da humanidade, da nossa recusa em aceitar limitações, da nossa busca incessante pelo conhecimento e do nosso desejo de transcender as fronteiras da nossa existência mortal. A jornada de Gilgamesh é uma poderosa lembrança de que a busca pela imortalidade não se trata apenas de prolongar o nosso tempo de vida, mas de encontrar significado e propósito num mundo que parece não oferecer garantias. Trata-se de deixar um legado que nos sobreviva, deixar a nossa marca no mundo, inspirando as gerações futuras a lutar pela grandeza. Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, era um ser de linhagem extraordinária, um testemunho da antiga crença suméria na união potente do divino e do mortal. A sua mãe, a deusa Ninsun, uma figura radiante de sabedoria e beleza, concedeu-lhe uma linhagem tocada pelo celestial, enquanto o seu pai, o rei mortal de Uruk,
o ancorou no reino terreno. Esta herança única, 2/3 divina e 1/3 humana, moldou Gilgamesh num ser excepcional, um governante que se estendia entre os reinos de Deus e homem. Da sua mãe divina, Gilgamesh herdou força incomparável, inteligência e uma presença cativante que impunha respeito e admiração. A sua destreza física era lendária, a sua mente perspicaz e arguta, capaz de compreender conceitos complexos e conceber estratégias engenhosas. Dizia-se que a sua beleza era tão cativante que rivalizava com o esplendor dos próprios deuses. Imagine Apolo, mas com a força de Hércules e a sabedoria de Atena, tudo numa só figura. No entanto, esta linhagem divina não vinha sem os seus fardos. Gilgamesh, profundamente consciente da sua herança extraordinária, portava-se com um ar de arrogância e direito. Governava Uruk com mão de ferro, exigindo obediência absoluta dos seus súbditos e entregando-se a excessos que alienavam aqueles que governava. O seu lado humano, embora lhe concedesse uma ligação ao seu povo, também o tornava suscetível às falhas e fragilidades dos homens mortais. Apesar dos seus dons divinos, Gilgamesh era assombrado pelo conhecimento da sua própria mortalidade. Ao contrário da sua mãe, que existia fora dos constrangimentos do tempo, ele estava preso ao ciclo implacável da vida e da morte, um destino que se recusava a aceitar. Esta angústia interior, este anseio desesperado por algo além do alcance dos mortais, iria levá-lo a embarcar numa busca perigosa pela imortalidade, uma jornada que iria testar os limites da sua força e resolução, uma epopeia tão épica como as lendas antigas, mas com um toque mesopotâmico. Gilgamesh, como rei de Uruk, era um governante de poder incomparável, uma força da natureza que transformou a antiga cidade em um testemunho de sua ambição e força. Sob seu reinado, Uruk se tornou a cidade-estado mais formidável da Mesopotâmia, com suas muralhas se estendendo aos céus, celeiros transbordando de abundância, e seu povo simultaneamente maravilhado e aterrorizado pela autoridade inflexível de seu rei. Ele comandava seus exércitos com ferocidade incomparável, esmagando rebeliões e expandindo o domínio de Uruk muito além de suas fronteiras originais. Seu nome era sussurrado em tons baixos, uma lenda falada com medo e admiração, um símbolo de força inflexível e ambição implacável. Gilgamesh, ao que parecia, estava destinado a governar, a moldar o mundo à sua imagem, deixando uma marca indelével no próprio tecido da história. Além de suas conquistas militares, Gilgamesh provou ser um construtor astuto e ambicioso, transformando Uruk em um farol brilhante de civilização. Ele encomendou templos magníficos, zigurates imponentes que perfuravam o céu e palácios expansivos adornados com entalhes intrincados e metais preciosos. Ele expandiu as muralhas da cidade, tornando-as virtualmente inexpugnáveis, um testemunho de seu desejo de proteger seu povo e projetar uma imagem de força inflexível. No entanto, sob a superfície deste reinado glorioso, uma escuridão espreitava. A ambição de Gilgamesh, enquanto o levava à grandeza, também alimentava uma veia implacável que alienava seu povo. Ele exigia lealdade absoluta, punindo a dissidência com eficiência rápida e brutal. Ele impôs pesados impostos a seus súditos,
usando seu trabalho e recursos para alimentar seus grandes projetos e satisfazer seus próprios desejos. O reinado de Gilgamesh, embora marcado por inegável prosperidade e expansão, não ficou isento de sombras. A sua ambição insaciável, a sua busca incessante por poder e glória tiveram um custo. O povo de Uruk, sobrecarregado pelas suas exigências e temeroso da sua ira, começou a murmurar contra o seu rei, o espanto inicial dando lugar ao ressentimento e ao descontentamento. O peso do governo de Gilgamesh pressionava fortemente os cidadãos de Uruk. Trabalhavam incansavelmente nos seus grandes projetos, as costas curvadas sob o peso de pedras pesadas, as mãos calejadas pelo trabalho interminável. As suas colheitas, outrora abundantes, eram agora fortemente taxadas, deixando-lhes quase o suficiente para sobreviver. Os seus filhos eram recrutados para o exército em constante expansão de Gilgamesh, enviados para lutar em terras distantes, com o seu destino incerto. Os pais sussurravam os seus medos em tons baixos, as mães choravam pelos filhos perdidos em batalha, e os idosos balançavam a cabeça, lamentando os dias anteriores ao reinado de Gilgamesh, quando a vida era mais simples, quando o fardo da ambição do seu rei não pesava tanto sobre os seus ombros. O jugo de Gilgamesh tornava-se insuportável. As sementes do descontentamento, semeadas no terreno fértil do ressentimento, começaram a criar raízes, ameaçando minar os próprios alicerces do reinado de Gilgamesh. Os deuses, observando a crescente agitação em Uruk, reconheceram o perigo da ambição desenfreada de Gilgamesh. Compreenderam que um governante que inspira medo em vez de amor, que explora o seu povo para sua própria glória, corre o risco de semear as sementes da sua própria destruição. Algo tinha de ser feito, uma lição tinha de ser ensinada antes que a sede de poder de Gilgamesh o consumisse por completo. Gilgamesh arriscava-se a um destino semelhante. A história de Gilgamesh, entranhada na própria teia da mitologia suméria, está inextricavelmente ligada aos enigmáticos Anunnaki, as poderosas divindades que se acreditava terem moldado o destino da humanidade. Como descendente da deusa Ninsum, Gilgamesh carregava em si o sangue destes seres celestiais, uma linhagem que o empoderou e assombrou ao longo do seu reinado. Os Anunnaki, de acordo com as narrativas sumérias, eram seres altamente avançados que desceram dos céus, trazendo consigo conhecimento, tecnologia e uma profunda compreensão do cosmos. Desempenharam um papel crucial na criação da humanidade, moldando-nos à sua imagem e dotando-nos do potencial para a grandeza e para a destruição. A herança Anunnaki de Gilgamesh manifestou-se nas suas extraordinárias habilidades, na sua inteligência, força e ambição, que pareciam não ter limites. Herdou a sua sede de conhecimento, a sua ânsia por criar e a sua inabalável crença no seu próprio poder. No entanto, esta linhagem também carregava um pesado fardo, uma lembrança constante da sua própria mortalidade face à existência eterna deles. A busca de Gilgamesh pela imortalidade, um tema central na sua epopeia, pode ser interpretada como uma manifestação do seu sangue Anunnaki, um anseio por reclamar a herança divina que parecia estar ao seu alcance.
ele procurou transcender as limitações da sua natureza humana, libertar-se dos grilhões da mortalidade que o prendiam a uma existência finita. A presença dos Anunnaki paira sobre a história de Gilgamesh, uma lembrança constante da profunda influência que estes seres celestiais tiveram no mundo antigo e do legado duradouro que deixaram para trás. A sua história, entrelaçada com a jornada épica de Gilgamesh, continua a fascinar e a inspirar, oferecendo um vislumbre de uma época em que os deuses caminhavam entre os homens e as fronteiras entre o mortal e o divino eram tênues, como as brumas numa manhã de outono. Os Anunnaki, figuras enigmáticas das profundezas da mitologia mesopotâmica, não eram meras divindades distantes residindo nos reinos celestiais. Eram participantes ativos nos assuntos da humanidade, moldando a nossa civilização, influenciando o nosso desenvolvimento e deixando uma marca indelével na memória coletiva da nossa espécie. Eles foram os arquitetos do nosso mundo, os engenheiros do nosso destino, os portadores do conhecimento e os guardiões de segredos que poderiam desbloquear o potencial oculto da humanidade. Textos sumérios antigos, gravados em escrita cuneiforme em placas de argila que sobreviveram milênios, retratam os Anunnaki como seres altamente avançados, com tecnologia muito superior à nossa. São creditados por conceder à humanidade os dons da agricultura, a arte da escrita, os princípios da matemática e astronomia, e o conhecimento fundamental que permitiria à nossa espécie florescer. Foram os arquitetos das nossas cidades, os professores dos nossos antepassados, a mão orientadora que nos conduziu da escuridão da pré-história para a luz da civilização. Pensem nos zigurates, essas maravilhas arquitetônicas, um testemunho da sua influência. Mas a sua influência estendeu-se muito além do mero avanço tecnológico. Os Anunnaki, de acordo com algumas interpretações de textos antigos, também foram responsáveis por moldar a própria essência do nosso ser. Diz-se que desempenharam um papel na criação da humanidade, manipulando o código genético dos primeiros hominídeos, imbuindo-nos de inteligência, autoconsciência e a capacidade tanto para um grande amor como para uma crueldade inimaginável. Moldaram-nos à sua imagem, não fisicamente, mas mental e espiritualmente, plantando em nós as sementes das suas próprias forças e fraquezas. Tal como os nossos fados, eles entrelaçaram os fios do nosso destino. A sua presença, embora muitas vezes envolta em mistério e velada em simbolismo, pode ser sentida em toda a cultura mesopotâmica antiga. As suas imagens adornam templos e palácios. Os seus nomes são invocados em orações e hinos. As suas histórias são recontadas em poemas épicos e mitos que foram transmitidos através de gerações. São a força invisível que molda o destino de reis e plebeus, a sua influência permeando todos os aspectos da vida na Suméria antiga. Como um rio que atravessa uma cidade, a sua presença, embora invisível, moldou a paisagem da nossa existência. No mundo ancestral da Suméria, a linha entre deuses e mortais era tênue, uma membrana permeável através da qual poder, sabedoria e até sangue podiam fluir. Os reis, considerados escolhidos pelos deuses, frequentemente reivindicavam ascendência divina,
Suas linhagens remontavam aos reinos celestiais, seu direito de governar validado pela sua ligação ao imortal e ao poderoso. Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, não foi exceção a esta tradição. Sua própria existência é um testemunho da relação íntima entre os Anunnaki e os governantes da humanidade. Sua mãe, a deusa Ninsun, era uma figura de imenso poder e sabedoria, um ser radiante que caminhava entre os mortais, compartilhando seu conhecimento e concedendo seu favor àqueles que mereciam seu respeito. Sua união com um rei mortal, uma união que desafiou as fronteiras entre o divino e o terreno, gerou Gilgamesh, um governante que herdou tanto as forças quanto os fardos de sua extraordinária linhagem. Esta ligação aos Anunnaki, este sangue divino correndo em suas veias, diferenciava Gilgamesh dos homens comuns. Concedeu-lhe uma força que ultrapassava os limites mortais, uma inteligência que raiava sua premonição e uma presença que impunha respeito e incutia admiração em todos que cruzavam seu caminho. Ele era um semideus, um ser que percorria os reinos do humano e do divino, capaz de realizar feitos impossíveis para meros mortais. Gilgamesh, com sua força sobre-humana, desafiava os limites de sua própria mortalidade. Mas esta linhagem tinha um preço. Gilgamesh, profundamente consciente de sua herança divina, portava-se com um ar de arrogância e direito. Governou Uruk com mão de ferro, exigindo obediência absoluta de seus súditos e entregando-se a excessos que alienavam aqueles que viviam sob seu domínio. Seu lado humano, embora lhe concedesse uma ligação ao seu povo, também o tornava suscetível às falhas e fragilidades dos homens mortais. Gilgamesh, movido por sua ascendência divina, deixou-se consumir pela arrogância. A busca de Gilgamesh pela imortalidade era mais do que uma tentativa desesperada de enganar a morte. Era um anseio por reclamar a sua herança divina, por transcender as suas limitações humanas. Ele procurava evoluir, ascender a um estado superior do ser, reunir-se aos seus antepassados nos reinos celestiais. A demanda de Gilgamesh ecoava a ânsia por desbravar novos mundos, por alcançar o desconhecido. Este desejo era alimentado pelas histórias dos Anunnaki e as suas interacções com a humanidade. Uma epopeia carregada de perigos, um testemunho da sua determinação em reclamar a sua herança divina. Os Anunnaki não eram deuses benevolentes, oferecendo dádivas sem hesitar. Tinham as suas próprias razões para manter a humanidade à distância, negando-nos a plenitude do seu conhecimento e poder. A imortalidade era um presente que guardavam ciosamente, uma linha que defenderiam com força aterradora. Talvez temessem o nosso potencial, ou talvez compreendessem que a imortalidade sem propósito seria uma maldição. Concederam-nos a civilização, mas a imortalidade era uma ponte longe demais, mesmo para Gilgamesh, tão ambicioso quanto qualquer herói lendário. Gilgamesh governava Uruk com mão de ferro, o seu povo oprimido pelas suas exigências. Tal como um qualquer déspota, atormentava os seus súbditos. Os deuses, reconhecendo o perigo, criaram Enkidu,
um ser tão selvagem quanto a ambição de Gilgamesh, uma força da natureza, indomável e pura. Enkidu, nascido na vastidão selvagem, possuía uma força primordial e um coração puro, uma alma indomada. Vagueou pelas planícies, protetor dos fracos, uma lembrança da harmonia entre a humanidade e a natureza. Um guardião contra a opressão. Enkidu era o instrumento perfeito para desafiar Gilgamesh e despertar o seu potencial adormecido. O confronto era inevitável, como a chegada das marés. O inevitável confronto aconteceu na fronteira entre o selvagem e o civilizado, como um duelo entre forças opostas. Gilgamesh, informado de um homem selvagem a desafiar a sua autoridade, partiu com os seus soldados, determinado a enfrentar o desafio. Enkidu respondeu ao desafio do rei sem hesitar, com os olhos a brilhar com uma rebeldia primitiva, pronto para defender o seu território. O primeiro encontro foi uma luta primordial que fez tremer a terra, equiparados em força e ferocidade, como um confronto épico entre titãs. À medida que a batalha prosseguia, um respeito relutante começou a formar-se entre eles, como a admiração entre dois grandes guerreiros. A batalha rugiu durante horas, mas algo mudou com o pôr do sol. A fúria acalmou, dando lugar ao respeito e ao reconhecimento da força um do outro, como se o próprio sol, ao despedir-se, levasse consigo a raiva dos dois guerreiros. Gilgamesh, a sua arrogância amansada, foi o primeiro a baixar as armas, reconhecendo a bravura do adversário. Enkidu seguiu-lhe o exemplo, reconhecendo uma alma gêmea, um espírito irmão, lembrando a união contra as adversidades. Apertaram as mãos, um gesto de paz e o início de uma profunda amizade, um pacto tão forte como um juramento sagrado. Estava selada uma aliança lendária, digna dos feitos dos heróis antigos. O laço entre Gilgamesh e Enkidu alterou os seus destinos. Enkidu, exposto à civilização, começou a transformar-se sob a tutela de Gilgamesh. Aprendeu os costumes, as leis, as artes, tudo o que fazia de Uruk uma joia da Mesopotâmia. Gilgamesh, por sua vez, sentiu-se atraído pela honestidade e lealdade de Enkidu, qualidades raras como ouro. Juntos, embarcaram em aventuras lendárias, aprofundando o seu laço. Histórias cantadas pelos poetas de geração em geração. Enkidu tornou-se a consciência de Gilgamesh, lembrando-o constantemente do equilíbrio entre a humanidade e a natureza, entre o progresso de Uruk e a força indomável do mundo selvagem. A morte de Enkidu despedaçou Gilgamesh, uma lembrança gélida da impermanência da vida. O mundo, outrora vibrante, parecia agora drenado de cor e som. Gilgamesh, um homem quebrado, vagueia pelos corredores do palácio, assombrado por memórias, tal como um fantasma vagueia pelas ruínas antigas. Ele percebeu a sua própria mortalidade, preenchido por um terror que nunca havia conhecido, um medo profundo como o fundo do mar. A morte pairava sobre ele, uma sombra sufocante que escurecia cada pensamento, como a névoa que cobre as montanhas.
Impelido por um desejo desesperado de enganar o destino, Gilgamesh embarcou numa demanda perigosa. Procurava Utnapishtim, o único sobrevivente de uma grande inundação, a quem os deuses concederam a imortalidade. A sua jornada levou-o através de montanhas traiçoeiras, desertos escaldantes e rios impetuosos. Finalmente, chegou ao fim do mundo, encontrando Siduri, a guardiã velada da taberna, como uma figura saída das histórias antigas. Siduri ouviu o relato de Gilgamesh, reconhecendo a sua dor e anseio. Avisou-o dos perigos que o aguardavam, oferecendo conforto e a oportunidade de descansar. Tal como os marinheiros cansados das viagens, ansiando pelo conforto da terra. Mas Gilgamesh, endurecido pela perda, recusou-se a ser demovido. Teimoso como um burro a subir uma montanha íngreme, implorou a Siduri, oferecendo tesouros e promessas em troca de passagem para o reino dos imortais. Promessas tão vazias como ruas desertas numa tarde de verão. A sua determinação em aprender o segredo da sobrevivência de Utnapishtim impulsionava-o. Uma força tão imparável como as águas de um rio majestoso a caminho do mar. Siduri, comovida pela inabalável determinação de Gilgamesh, pela sua dor tão crua, tão profunda que ressoava com as antigas mágoas tecidas na estrutura da existência, cedeu. Sabia que não o podia dissuadir, que o seu caminho estava traçado, o seu destino entrelaçado com os fios do destino, tecidos pelos próprios deuses. Podia, no entanto, oferecer orientação, uma réstia de esperança face ao desespero avassalador. Revelou a localização de uma passagem secreta, um percurso traiçoeiro através das montanhas que o levaria até Urshanabi, o barqueiro do submundo, o único que o poderia transportar através das águas da morte até ao reino onde Utnapishtim residia. Avisou-o da natureza feroz de Urshanabi, da sua lealdade à rainha do submundo, da sua relutância em transportar almas vivas através das águas que separavam os reinos. Instruiu-o a procurar os homens de pedra, seres de poder ancestral que residiam nas profundezas das montanhas, para pedir a sua ajuda para apaziguar o barqueiro. Com o coração pesado, Siduri despediu-se de Gilgamesh, a sua voz ecoando uma mistura de compaixão e admiração. Sabia que a sua jornada estava longe de terminar, que as provações que havia enfrentado não eram senão um prelúdio para os desafios que o aguardavam. Mas também sentiu dentro dele uma réstia de esperança, uma faísca de resiliência que havia sobrevivido ao peso esmagador da dor, um testemunho do poder duradouro do espírito humano. Gilgamesh, seu corpo cansado, seu espírito agarrado à frágil chama da esperança, emergiu da escuridão do submundo para um reino de beleza etérea. O ar cintilava com uma luz sobrenatural. O aroma de flores exóticas enchia suas narinas, e uma brisa suave trazia o som de cachoeiras e o canto de pássaros que ele nunca havia encontrado em suas viagens terrenas. Ele havia chegado ao Jardim dos Deuses, um oásis escondido onde o tempo parecia fluir em um ritmo diferente, onde o peso da mortalidade se aliviava, mesmo que por um breve momento. Ele enfrentou inúmeros perigos,
superou obstáculos aparentemente intransponíveis, sua determinação alimentada por uma mistura potente de dor e desespero. Ele desafiou os ventos escaldantes do deserto, navegou pelas correntes traiçoeiras das águas da morte e confrontou os guardiões do submundo. Sua vontade inabalável, seu espírito temperado pelas dificuldades. E agora, à beira de realizar seu desejo, uma profunda sensação de paz o envolveu. O jardim, com sua vida vibrante e beleza serena, parecia sussurrar uma promessa, uma garantia de que sua jornada não havia sido em vão, que as respostas que ele procurava estavam ao seu alcance. Ele avistou Utnapishtim, o distante, o sobrevivente do grande dilúvio, junto a um riacho claro, suas feições marcadas pela sabedoria das eras, seus olhos refletindo a serenidade de quem transcendeu as limitações da mortalidade. Naquele momento, Gilgamesh ousou acreditar que ele também poderia encontrar consolo, uma maneira de enganar a morte e recuperar o que havia perdido. Utnapishtim, uma sombra do que ele já foi após milênios de existência imortal, ouviu atentamente enquanto Gilgamesh derramava seu coração, sua voz uma mistura de angústia e esperança desesperada. Ele ouviu o eco de sua própria dor nas palavras do jovem rei, a dor da perda, o medo do esquecimento corroendo sua alma. Ele entendeu o anseio por algo mais, o desejo de transcender a marcha implacável do tempo que parecia governar o destino de todos os seres vivos. Ele não ofereceu palavras vazias ou promessas fúteis. Ele compartilhou sua própria história, a narrativa do grande dilúvio que purificou a terra, o pacto que ele fez com os deuses, o dom da imortalidade que se tornou tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele falou da solidão, da existência eterna, a dor de ver seus entes queridos murcharem e desaparecerem enquanto ele permanecia inalterado, um observador atemporal preso no âmbar de seu próprio ser. Ele explicou que a imortalidade não era um prêmio a ser conquistado, um tesouro a ser guardado, mas um fardo a ser carregado, uma responsabilidade com um alto custo. Ele revelou que os deuses, em sua infinita sabedoria, decretaram que a morte era uma parte integral da ordem natural, um contrapeso necessário ao dom da vida. No entanto, ele ofereceu a Gilgamesh um vislumbre de esperança, um teste, um desafio que, se superado, lhe concederia um vislumbre da imortalidade, uma chance de provar-se digno de desafiar o destino que aguardava todos os mortais. Ele falou de uma planta mágica, escondida nas profundezas do oceano, uma planta capaz de restaurar a juventude e a vitalidade, seu poder tão forte que poderia preencher o abismo entre o mortal e o divino. Gilgamesh, revigorado por esta réstia de esperança, o seu espírito reacendido pela perspectiva de pelo menos adiar o inevitável, mergulhou nas profundezas do oceano, a sua descida, um espelho da sua jornada ao submundo. Ele havia enfrentado os terrores do além, os guardiões dos mortos, com resolução inabalável, e abordou este novo desafio com a mesma determinação, a mesma crença firme nas suas próprias capacidades. Lutou contra criaturas marinhas monstruosas, as suas formas retorcidas e grotescas, os seus olhos ardendo com fome primitiva.
Navegou por correntes traiçoeiras, os pulmões a implorar por ar, os membros pesados de exaustão. Desceu ao abismo, a luz da superfície a desvanecer-se acima dele, deixando-o envolto numa escuridão fria e sinistra. Finalmente, alcançou o fundo, o leito oceânico, uma paisagem surreal de areias cintilantes e antigas formações de coral. E lá, aninhada entre as raízes de uma floresta gigante de algas, ele encontrou a planta mágica, as suas folhas brilhando com uma luz sobrenatural, a sua energia pulsando com a promessa de uma vida renovada. Agarrou a planta, o seu toque enviando uma onda de vitalidade pelos seus membros cansados, um vislumbre do seu poder apagando as dores e sofrimentos acumulados ao longo de uma vida de batalhas e jornadas árduas. Conseguira. Tinha superado todos os obstáculos, enfrentado todos os medos e emergido vitorioso, com o prêmio ao seu alcance. Gilgamesh, exausto mas eufórico, seu coração mais leve do que desde a morte de Enkidu, voltou à superfície com a planta mágica em mãos. Ele sentiu a energia percorrendo suas veias, uma promessa de vigor renovado, um vislumbre tentador da imortalidade que o havia iludido por tanto tempo. Ele imaginou o seu retorno a Uruk, compartilhando esse presente com seu povo, inaugurando uma era de prosperidade e longevidade. Seu nome para sempre gravado nos anais da história como o rei que enganou a morte. Ele emergiu da água para as margens de um oásis tranquilo, um refúgio bem-vindo após sua provação subaquática. Enquanto caminhava em direção a um lago de água fresca e convidativa, pretendendo se refrescar antes de continuar sua jornada, o aroma intoxicante e sedutor da planta mágica alcançou suas narinas. Ele parou, sua mão pairando sobre a planta, sua mente fervilhando de possibilidades. Um cansaço profundo, que ia além do físico, tomou conta dele. Ele percebeu, naquele momento de contemplação tranquila, que o verdadeiro valor de sua jornada não estava na aquisição da imortalidade, mas na sabedoria que ele havia adquirido ao longo do caminho. Ele havia olhado para o abismo de sua própria mortalidade, enfrentado seus medos mais profundos e emergido com uma nova apreciação pela natureza preciosa e efêmera da vida. Ele tentou desafiar a morte, enganar a ordem natural, mas ao fazer isso, ele veio a entender sua importância, seu papel no grande tapete da existência. Ele soltou a planta, seu aperto afrouxando, um senso de paz tomando conta dele enquanto aceitava a inevitabilidade de sua própria mortalidade. Ele observou, enquanto uma cobra, atraída pelo aroma sedutor da planta, emergiu da vegetação rasteira e deslizou em direção a ela, suas escamas brilhando na luz que se desvanecia. Ele não fez nenhum movimento para impedi-la. Seu olhar, seguindo a criatura, enquanto ela consumia a planta em um movimento rápido. Um sorriso irônico tocando seus lábios, enquanto ele reconhecia a cruel ironia do destino. Gilgamesh regressou a Uruk, um rei transformado. Desaparecera o guerreiro arrogante e invencível, o governante que procurava dobrar o mundo à sua vontade. No seu lugar estava um Gilgamesh mais sábio, mais contemplativo, o seu espírito temperado pela perda e humilhado pelo seu encontro com o divino.
ele encarara o abismo da sua própria mortalidade e emergira com uma profunda compreensão da natureza preciosa e fugaz da vida. A planta mágica, roubada pela serpente, tinha desaparecido, a sua promessa de imortalidade não cumprida. No entanto, Gilgamesh carregava dentro de si um tipo diferente de imortalidade, a imortalidade da experiência, do conhecimento adquirido através da dificuldade e do sacrifício. Ele caminhara com deuses, confrontara os mistérios da vida e da morte, e regressara com uma história que ecoaria através dos tempos, inspirando inúmeras almas a lutarem com a sua própria mortalidade. Tal como os heróis de outras grandes epopeias, Gilgamesh compreendeu a efemeridade da glória. Governou Uruk com uma sabedoria recém-descoberta, as suas decisões temperadas pela compaixão e por uma profunda compreensão da condição humana. Investiu no bem-estar do seu povo, assegurando a sua prosperidade, a sua segurança, o seu direito de viver com dignidade e propósito. Partilhou as lições que aprendera na sua jornada, a importância de valorizar cada momento, de encontrar significado no amor, na amizade, na busca do conhecimento e da compreensão. O povo de Uruk, sentindo a mudança no seu rei, respondeu com lealdade e afeição. Viram nele um reflexo das suas próprias lutas, dos seus próprios medos, das suas próprias aspirações. Ele já não era uma figura distante, divina, mas um governante que compreendia os seus corações, que partilhava a sua humanidade, que enfrentara a morte e emergira com uma nova apreciação pela dádiva da vida. A epopeia de Gilgamesh, gravada em placas de argila que sobreviveram milênios, ergue-se como um testemunho do poder duradouro da narrativa, da capacidade dos mitos e lendas transcenderem o tempo e a cultura, de falarem as verdades mais profundas da experiência humana. Gilgamesh, o rei que buscava a imortalidade, alcançou-a não através de plantas mágicas ou intervenção divina, mas através do legado que deixou para trás. A sua história, transmitida através de gerações, inspirou inúmeras interpretações, cada uma refletindo as esperanças, os medos e as crenças das culturas que a abraçaram. Foi aclamado como herói, tirano, figura trágica, símbolo da ambição humana e da futilidade de desafiar o destino. No entanto, apesar de tudo, a sua história perdurou, a sua mensagem ressoando com cada nova geração que a encontra. A busca pela imortalidade, um anseio humano universal, continua a impelir-nos a explorar os limites da ciência, da espiritualidade e da imaginação humana. Procuramo-la na busca do conhecimento, na criação artística, nos laços de amor e amizade, na esperança de deixarmos para trás algo que nos sobreviva, um testemunho da nossa existência, uma faísca da nossa consciência que perdurará muito depois das nossas formas físicas se terem transformado em pó. Gilgamesh, no seu fracasso em alcançar a imortalidade física, lembra-nos que a verdadeira imortalidade não reside em enganar a morte, mas em abraçar a vida, em deixar um legado de amor, compaixão e sabedoria que continuará a inspirar e elevar as gerações vindouras. A sua história, uma tapeçaria intemporal tecida de ambição, perda e do poder duradouro do espírito humano, continua a desafiar-nos e a inspirar-nos, lembrando-nos que mesmo face à nossa própria mortalidade, temos o poder de criar algo verdadeiramente imortal,
um legado que sobreviverá a todos nós. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acaba de desvendar um dos maiores mistérios da antiguidade e compreender o legado de Gilgamesh, o rei que desafiou os deuses em busca da imortalidade. Se gostou dessa jornada épica, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais revelações sobre os Anunnaki. Comente: seria Gilgamesh um herdeiro dos deuses? Sua linhagem sobrevive até hoje? Nos vemos no próximo episódio do Holograma Histórico.